Alô, tem alguém me ouvindo? Da próxima vez que você estiver tendo um sonho lúcido e ver um telefone por perto, pegue ele e faça essa pergunta. A resposta pode te surpreender. Apesar desse ser um teste muito interessante, não é sobre esse tipo de comunicação que vamos falar nesse vídeo. Ao invés disso, vamos dar sequência ao nosso vídeo anterior, que introduz avanços feitos por psicólogos como Kate Hern e Stephen LaBerge no campo da comunicação através de sonhos lúcidos. Dando uma breve recapitulada, vamos nos lembrar que ambos pesquisadores observaram com sucesso sinais enviados por sonhadores de dentro de seus sonhos lúcidos. Esses sinais foram observados através de eletrooculografias, EOG, e eletroencefalogramas, EEG, feitos em laboratório. Primeiro por Hern, no Reino Unido em 1975, e depois por LaBerge, nos Estados Unidos no início da década de 80. Não existem dúvidas que essas observações representam um grande marco para as pesquisas sobre sonhos lúcidos. Afinal, elas mostram que não só somos capazes de lembrar e executar movimentos específicos enquanto estamos sonhando, mas também que esses movimentos podem enviar mensagens codificadas para o mundo exterior. Isso tudo revelou os elementos emissor e transmissão de sinal da comunicação através de sonhos. Agora, como também vimos no vídeo anterior, uma comunicação completa também envolve um meio para transmitir a mensagem e, claro, alguém para receber ela. E foi aqui onde paramos, nos perguntando como essas descobertas feitas há quase 50 anos atrás podem nos ajudar a, de fato, nos comunicar uns com os outros através dos sonhos lúcidos, especialmente sem precisarmos de equipamentos laboratoriais. Infelizmente, a sensação que dá é que houve uma certa estagnação das pesquisas nessa área desde essas descobertas iniciais. Era de se esperar que tivéssemos descoberto mais coisas em um período tão longo de tempo. Mas a boa notícia é que as pesquisas não pararam por completo. Alguns outros pesquisadores e sonhadores lúcidos seguiram os passos dados por Hern e LaBerge e desenvolveram mais hipóteses e experimentos sobre a comunicação através dos sonhos lúcidos. Só que agora fazendo uso de equipamentos mais acessíveis e, o mais importante, uma rede que nos conecta ao redor do mundo, a internet. É o caso, por exemplo, das explorações realizadas pelo pesquisador Daniel Woods no início desse século. Com o auxílio de algumas dessas tecnologias e uma comunidade de entusiastas e sonhadores lúcidos, Daniel foi capaz de construir um elaborado experimento para uma comunicação completa através dos sonhos lúcidos. Ele chamou esse experimento de comunicação intersonho, e o que ele fez foi o seguinte: ele desenvolveu um software aberto que recebe e processa dados vindos de aparelhos de leitura de ondas cerebrais, EEG, conectados à internet e utilizados pelos sonhadores lúcidos durante o experimento. E apesar desses aparelhos serem simples leitores de qualidade de sono acessíveis hoje em dia, eles são capazes de captar sinais oculares específicos enviados de dentro dos sonhos, assim como picos nas ondas cerebrais delta. Porém, Daniel e seu time tiveram que hackear os aparelhos para que eles se comunicassem com o software. Além disso, para o experimento, cada sonhador tinha uma lâmpada colorida em seu quarto para auxiliar na comunicação, uma vermelha e uma verde, controladas pelo mesmo software. E claro, os sonhadores estavam separados, na verdade, a quilômetros de distância. E com isso, os preparos estavam feitos para começar a experimentar. Quando os dois sonhadores começavam a dormir, ambas as lâmpadas estavam apagadas e a leitura dos seus sonos começava simultaneamente. O software desenvolvido por Daniel era capaz de distinguir quando os sonhadores entravam em sono REM, o que indicava uma alta probabilidade de eles estarem sonhando. A partir dessas leituras, o software acendia uma lâmpada
ou ambas as lâmpadas durante o sono REM, que, se incorporadas nos sonhos, serviam como um sinal externo para os sonhadores acordarem de olhos fechados. E com isso, Daniel e seu time tinham a possibilidade de criar 2 tipos de dinâmicas de interação entre os sonhadores. Uma dinâmica de jogo-competição, onde os sonhadores recebiam os sinais através das lâmpadas no mesmo momento, quando ambos estavam em REM. E quem respondesse primeiro com um movimento do olho, ganhava. Uma dinâmica de comunicação, onde o software acendia primeiro apenas uma das lâmpadas para um dos sonhadores em REM. E se ele fosse capaz de perceber o sinal de dentro do sonho e enviar outro sinal com os olhos, o software recebia esse sinal e, a partir dele, acenderia a lâmpada para outro sonhador. Caso houvesse, então, uma resposta do outro sonhador, o software poderia, por exemplo, apagar a primeira lâmpada, ou fazer com que ela piscasse. Nessa dinâmica, vemos todos os elementos de um processo de comunicação completo: emissor, sinal, transmissor e receptor. E o mais legal disso tudo é que eles tiveram resultados. Em um experimento, o próprio Daniel e outra colaboradora chamada Kay tinham entrado em sono REM, quando o software ligou a lâmpada vermelha para o Daniel. No sonho dele, ele estava em um navio de cruzeiro e, quando a luz foi acesa, ele começou a ver um farol com uma luz vermelha. Com isso, ele percebeu que estava sonhando e acordou de olhos fechados. A partir desse momento, ele enviou um sinal com seus olhos, mexendo eles para a esquerda 2 vezes. Esse sinal foi capturado pelo leitor cerebral e transmitido para Kay, ligando a lâmpada verde que estava no seu quarto. No seu sonho, ela estava em um teatro e a luz verde foi incorporada através de um sinal brilhante que dizia exit, saída. Ou seja, o sinal foi recebido. Porém, infelizmente, ela acordou do sonho antes de poder responder, talvez por conta da empolgação com o ocorrido. De qualquer forma, temos que concordar que isso tudo é muito incrível. Além de ter conseguido resultados concretos, Daniel e seu time abriram um campo imenso de experimentações. Podemos imaginar, por exemplo, o que aconteceria se tivéssemos mais de uma lâmpada com cores diferentes e associadas a diferentes códigos oculares. Ou até mesmo a presença de áudios pré-gravados que poderiam ser acionados pelos sonhadores para interagir uns com os outros. Afinal, o objetivo do Daniel e seus colaboradores era justamente tornar os sonhos mais sociais, com elementos diversos de interação entre os sonhadores. Infelizmente, não existe muita documentação online sobre os avanços nesse experimento em específico. Inclusive, os aparelhos de leitura e software utilizados parece que foram descontinuados, mas o Daniel continua pesquisando e publicando, com várias de suas pesquisas recentes disponíveis no seu site, danielodds.academia.edu. Algumas das suas pesquisas recentes ainda trazem vários elementos que misturam alta tecnologia e sonhos, com o intuito de aumentar as possibilidades de interação nesse universo. Por exemplo, alguns tópicos que eles abordam incluem decodificando fala de sonho utilizando eletromiografia de superfície, reconstrução de fala de sonhos utilizando eletromiografia, animação de fala com avatar e reconhecimento visual de fala, e outros assuntos muito interessantes ao redor dos sonhos. E vemos também, em paralelo, pessoas autônomas que seguem abordagens semelhantes com o uso de tecnologia para melhor entender possibilidades de comunicação intersonhos. É o caso, por exemplo, de sites como o lsdbase.org, que documenta experimentações com softwares e hardwares open source e ou adaptado para capturar sinais enviados por sonhadores de dentro de seus sonhos. Por exemplo, o seu idealizador, Michael Paul Coder, aprendeu a piscar através de código Morse e conseguiu transmitir a mensagem First Post, primeira postagem, de dentro de um sonho, utilizando câmeras de infravermelho que filmavam o seu rosto enquanto ele dormia e algoritmos inteligentes,
que conseguiam interpretar os sinais dos seus olhos. Esse já é um avanço tecnológico que não se limita à presença de aparelhos de EEG ou captura de ondas cerebrais, e os aparelhos utilizados estão disponíveis para venda no site lucidcode.com, como Allographics. E o software de interpretação LucidScribe é aberto e disponível para download e uso por qualquer pessoa que detenha aparelhos de leitura do sono. Outras áreas de experimentação incluem sensores extremamente sensíveis que possam capturar espasmos musculares das mãos durante o sono. Dessa forma, os sonhadores poderiam fazer gestos com os seus braços que seriam então traduzidos nesses pequenos espasmos e então lidos pelos sensores. Isso abriria novas possibilidades de comunicação que não são tão limitadas ao que os olhos podem fazer. Enfim, os campos de experimentações estão mais abertos do que nunca, principalmente com os avanços em inteligência artificial, que aumentam a nossa capacidade de interpretação de padrões no rosto ou em qualquer outro músculo que possa codificar mensagens vindas de dentro dos sonhos. Estamos, sem dúvida, na fronteira de mais descobertas nesse campo. E quanto mais experimentações, melhor, para que os nossos sonhos possam ser cada vez mais sociais. Imagine um dia poder se conectar com outras pessoas enquanto estamos dormindo. Assim como nos conectamos hoje em dia através de redes sociais. Interação social em um universo sem limites. Seria de deixar qualquer ambiente de realidade artificial com inveja. Isso tudo nos leva a pensar: o que eu posso fazer hoje para estar preparado para essa possível realidade de comunicação intersonhos? Sem dúvidas, desenvolver, aprimorar as nossas capacidades de ter sonhos lúcidos é o primeiro passo. Então, não deixe de treinar. Obrigado por nos assistir mais uma vez e bons sonhos!